Então vamos lá para o nosso novo tópico. A gente vai falar um pouquinho então agora sobre o comportamentalismo, ou também como é conhecido, né, behaviorismo. Tá? Então uma outra abordagem para a gente pensar aí os processos de desenvolvimento e aprendizagem. Então, só para a gente começar a pensar um pouquinho aí sobre essa teoria. Então, algumas considerações iniciais. Você vai encontrá-la aí num contexto de literatura como comportamentalismo, behaviorismo, teoria SR, né, que é o estímulo-response, né, ou estímulo-resposta, teoria comportamental. Então, isso vão ser as nomenclaturas que você vai encontrar. E é ela quem vai dar base hoje para outros métodos que partem, né, dessa teoria, que é, por exemplo, análise experimental do comportamento, análise do comportamento ou análise do comportamento aplicada, que é o ABA, o famoso ABA aí, tá? Mas o que é a teoria comportamentalista? Então, o behaviorismo, ou teoria comportamentalista, então, ela dedica-se ao estudo das interações entre o indivíduo e o ambiente, entre as ações do indivíduo nas suas respostas e o ambiente e as estimulações. Ou seja, ele vai pensar principalmente o que? O comportamento humano. Então, o comportamento dentro desse ambiente. Então, como o indivíduo reage no ambiente a partir dos estímulos que ele propõe a ela. Então, por isso que a gente vai chamar, né? Ou a gente não, mas os teóricos aí do comportamentalismo chama de estímulo-resposta. Porque quais são as respostas que o sujeito dá frente aos estímulos que lhe são apresentados? Isso a grosso modo. Quem inicia com essa abordagem, com essa teoria, é o John Watson. Então, ele foi um psicólogo, né, estadunidense, é, que trabalhou dentro do contexto da neuropsicologia, né, doutor em neuropsicologia, e é ele quem vai trazer ali, então, os primeiros indícios, os primeiros pensamentos sobre essa questão, né, de se olhar para o comportamento, né, olhar para o comportamento como um objeto ali da psicologia que precisa ser estudado, mediado, observado ali e que pode ser muitas vezes parametrizado. Então, ele propõe o quê? Que certos estímulos, né, que o sujeito tem levam o organismo a dar determinadas respostas. E isso ocorre porque os organismos se ajustam aos seus ambientes por meio do quê? De equipamentos hereditários e pela formação de hábitos. Então, para ele, assim, todo comportamento era uma resposta do ambiente. E que isso poderia vir num contexto hereditário, aí que a gente pode até dizer, né, aprendido, e da própria formação que o sujeito tem daqueles hábitos. Tá? Então, é dali que surge a primeira base para o comportamentalismo. Depois do Watson, de John Watson, a gente tem um outro cara legalzinho aqui, né, super bacana, né, que é o Pavlov, Ivan Pavlov. E esse cara aqui foi o cara que maltratou os animaizinhos, né, gente? O português claro ali. Ele foi um russo, ele pesquisava também, ele era, na verdade, ele era fisiologista, ou seja, ele queria entender qual que era as respostas orgânicas do cachorrinho lá, o que ele queria fazer. Ele queria entender lá sobre a salivação do cachorro. A proposta dele era entender sobre a salivação do cachorro e como que esse cachorro salivava. Então, essa é uma resposta fisiológica que no final foi para outro campo, né, da psicologia. Mas a princípio a pesquisa dele era pautada nisso. Ele não estava interessado em saber a questão de comportamento, não estava nada disso. Mas isso foi o que a pesquisa dele foi direcionando, tá? Então, a partir disso, ele foi observando que o comportamento do cachorro, né, que era um dos objetos de pesquisa dele, foram sendo alterados pelas pessoas que cuidavam, que alimentavam aquele cachorrinho. E por conta disso, ele foi fazendo outras observações. Essas outras observações é o que deu origem ao que a gente vai chamar de comportamento respondente ou reflexo, ou também conhecido como condicionamento clássico, estímulo-resposta. Tá? Ou seja, então, as primeiras ideias de condicionamento de comportamento, ou seja, de ensinar um comportamento para, né, no caso ali, o cachorro, para um animal, vem do Ivan Pavlov, tá? E ele traz a partir de uma perspectiva o quê? Dos reflexos condicionados, ou seja, que um comportamento, um reflexo, ou seja, uma expressão, um comportamento que seja expressivo, ele pode ser condicionado se o sujeito ou animal for colocado em determinadas situações e condições. E nós já vamos falar um pouquinho sobre ela.
E dentro desse experimento, ele foi feito a partir do quê? Dos cães de Pavlov, né? O que ficou a pesquisa dele ficou conhecida como os cães de Pavlov. E o que que acontecia? O que são esses cães de Pavlov? Eu vou deixar um vídeo depois para vocês assistirem, né? Que demonstra um pouquinho sobre uma filmagem que mostra como que funcionava essa relação do Pavlov. E é interessante esse vídeo porque antigamente, né, gente, acho que vocês já viram isso quando vocês estudaram a psicologia lá na graduação, a questão de ética em pesquisa nem sempre existiu, né? Ainda mais esses caras lá do início do século, né? Século XIX, século XX. E o que que acontecia? Essas pesquisas também eram feitas com crianças. Então tem um vídeo que mostra um experimento, né, dentro do comportamentalismo que foi feito com crianças, né, para condicionar comportamentos ali. E aí eu vou mostrar depois, eu vou deixar o vídeo para vocês verem, para vocês assistirem. Mas aqui eu trago uma imagem, né, para a gente ver como que funcionava ali, né, o condicionamento clássico, então, na perspectiva do Pablo. Esse é um cachorrinho, gente, né, que foi um dos cachorros utilizados no experimento Pavlov, que está no Museu Pavlov, lá na Rússia. Se vocês observarem aí na lateral, aqui do rostinho esquerdo aí do cachorro, o que que acontece? Tem uma cânula, é como se fosse um tubo de ensaio. E esse tubo de ensaio ele era colocado cirurgicamente no cachorro. Eles faziam uma fístula, né, um buraquinho ali na boca do cachorro, nessa região da mandíbula aí, né? E para medir, então, né, fazer o gotejamento ali da saliva. Então, para eles mensurarem dentro da pesquisa deles. Tá? Então, era isso que era feito lá com o cachorro, coitadinho, lá que o Pavlov fazia. Só que o que, que aconteceu no decorrer dessa pesquisa? O que, que Pavlov percebeu? Então, ele passou a notar ali que os cães começavam a salivar toda vez que um assistente entrava na sala. Ou seja, o assistente lá que ajudava a cuidar dos cachorros e ajudava na pesquisa, toda vez que ele entrava na sala, ele começava a salivar. O cachorro começava a salivar. E aí, o que, que ele começou a pensar? Falou, olha, então, acreditando ali que os animais estavam o quê? Respondendo aos aventais brancos que os assistentes vestiam. Então, ele achava que toda vez que entrava lá com o avental branco, o cachorro salivava. Então, ele começou a fazer essa relação. Tá? Então, Pablo levantou a hipótese de que essa produção de saliva ocorria realmente em resposta a determinado estímulo. E que estímulo era esse? O avental branco. E que os cães estavam associando os aventais brancos com a chegada da comida. E olha que legal ali, né? Então ele percebeu que ele tinha um comportamento que estava sendo alterado justamente por conta de algo que não tinha relação nenhuma. Porque a comida, o cachorro ver a comida e salivar tem uma relação direta. Vocês concordam comigo? Então eu vejo a comida, aquilo me dá vontade de comer, o cheiro, o gosto, e isso me faz salivar. Mas ali o avental branco não tinha relação nenhuma com a salivação. Ou seja, era algo que era incondicionado, um estímulo incondicionado, ou seja, não tinha um condicionamento ali, não tinha relação com o que acontecia. O avental branco não tinha relação. Mas por conta da associação que os cachorros faziam da pessoa vestida de branco ali, do assistente, com o prato de comida, toda vez que ele via a pessoa, ele salivava, porque ele sabia que ele ia ter a comida, ou ele imaginava que ele ia ter a comida. Então, isso é o condicionamento clássico, né? A gente vai chamar de condicionamento clássico. Então, reflexo condicionado. Aí, alguns conceitos agora para a gente entender a teoria. Então, o que, que ele vai chamar então de reflexo condicionado? É uma resposta que fica associada a um estímulo com o qual não tinha relação anterior, em função do emparelhamento do estímulo com o outro que normalmente gera a resposta. Ou seja, o que é o reflexo condicionado? O cachorro salivar toda vez que ele viste a pessoa vestida de branco. Então, isso é um reflexo condicionado, ou seja, um reflexo que foi ensinado, né, ou que, no caso, é aprendido pelo cachorro. Tá? Então, reflexo condicionado. E o que é a resposta, estímulo-resposta incondicionada, que eu acabei de explicar para vocês também. Então, estímulo incondicionado é um estímulo a qualquer ato, influência ou agente que gera uma resposta, e estímulo incondicionado é aquele que aciona automaticamente algum tipo de resposta. Por exemplo, se o pólen faz a pessoa espirrar, então o pólen é um estímulo incondicionado. No caso do cachorro, qual que era o estímulo incondicionado? A comida.
Então, a comida era o estímulo incondicionado. E por que incondicionado? Porque não tinha um condicionamento, não tinha ensinado nada. Ele via a comida, sentia o cheiro, salivava. Então, um estímulo incondicionado com uma resposta incondicionada. E o que é essa resposta incondicionada? Salivar. Da mesma forma como ele traz o exemplo do pólen, né? Quando o Clayman traz o exemplo do pólen, ele está falando, olha, o pólen, ele é um estímulo incondicionado. Se o pólen for para o nariz, eu vou fazer o quê? Espirrar. Então não tem uma condição ali, esqueci a palavra, não tem uma condição direta, né? Acontece porque acontece, né? Então, se o espirrar, então o meu ato de espirrar é a resposta incondicionada que eu tenho ao meu estímulo incondicionado, que é o pólen. Então, o cachorro salivar é a resposta incondicionada que tem a comida, que é o estímulo incondicionado. Deu para entender isso? Tranquilo? Tranquilo, meninas? Joia? Tá, porque se a gente não entender isso, fica mais difícil para depois. Se vocês não entenderem, vocês me param, tá? Porque esses conceitos são bem complexos. Esse conceito eu já aprendi quando eu fiz a licenciatura plena em pedagogia, né? Essa questão da psicologia aí nós aprendemos, mas é bom rever. Não, é porque esse eu falo que esses conceitos eles são muito loucos e eles são muito próximos. Principalmente depois, quando a gente for falar sobre reforço positivo e reforço negativo, né? Extinção e punição, que é lá no Skinner, ele se confunde muito o que é condicionamento operante do condicionamento clássico, que é esse aqui, né? Então, voltando. Agora, o que é, então, um estímulo e uma resposta condicionada? Então, vamos lá. Quando um estímulo neutro é condicionado, estímulo condicionado. Quando um estímulo neutro, ou seja, que não tem relação, né, nenhuma, fica associado a um estímulo incondicionado, desencadeando assim uma resposta condicionada. No caso do cachorro, lá do Pavlov, qual que era o estímulo condicionado? O avental branco. Aqui no nosso exemplo, né, do desenho, qual que é o estímulo condicionado? A sineta. Bateu a sineta, eu vou, eu vou gerar no cachorro uma resposta condicionada. O que é essa resposta? Trata-se de uma resposta que foi aprendida a partir de um estímulo anteriormente neutro. Ou seja, só tocar a sineta traz alguma relação com a alimentação? Não, não traz. Só que o cachorro aprendeu que toda vez que ele ouvia a sineta ou que ele via o avental branco, lhe era dado alimentação. Então o que ele fazia? Toda vez que ele ouvia a sineta ou ouvia o avental branco, ele salivava, tinha vontade de comer. Vou dar um exemplo para vocês do meu cachorro. Eu tinha um cachorro que chamava Sócrates e ele todos os dias, quando eu chegava na minha casa, que na verdade era minha ex-casa, né, na casa da minha mãe, que eu morava com ela na época, ele já ia pro portão. Mas por que ele ia atrás de mim? Não só porque ele me amava, né? Porque eu acredito que o meu cachorro me amava também, né? Mas porque todos os dias, quando ele ouvia o barulho do carro, ele sabia que eu estava chegando em casa. E se eu chegasse em casa, a primeira coisa que eu fazia era atravessar minha casa e nos fundos, que ele ficava nos fundos, e eu brincava com ele e dava para ele um ossinho e um bifinho. Então, todo dia, quando eu chegava do trabalho, esse era o meu comportamento. Então, todo dia, quando ele ouvia o barulho do carro, ele já associava a mim. Então, ele ouvia o barulho do carro, ele já ia lá no portão da frente para me esperar, né? Porque ele sabia o que ele ia ganhar. Então, ou seja, o barulho do carro tem alguma relação com a comida? Nenhuma. Mas aquilo foi um estímulo condicionado e que gerou uma resposta condicionada, aprendida. Ou seja, toda vez ele já ia atrás de mim e sentava esperando o que ele ia comer. Tá? Isso acontece com a gente? Acontece. Vou dar um exemplo para vocês que a gente utiliza isso na escola. O sinal da escola. Bateu o sinal da escola, a gente sabe o quê? Entra. Bateu o sinal depois, sai para o intervalo. Bateu o sinal, vai. O sinal tem relação alguma com a questão da marcação do tempo? Não, não tem relação nenhuma. Mas nós condicionamos aquele sinal às entradas e saídas. Então, toda vez que eu ouço o sinal, eu sei que é para entrar ou eu sei que é para sair. Isso me gera uma resposta condicionada. E é automática. Né? Ela já é automática. Porque a hora que eu ouço o sinal, eu já vou para a fila. Né? Claro que quando você é adolescente, você tem que ficar brigando para mandar para a fila. Né? Mas, em tese, isso já faz parte, já está condicionado ali em nós.
E por que isso? Porque na fábrica do mesmo jeito, né? Mas seguindo. Então, isso é o que nós chamamos de condicionamento clássico. Então, quando nós temos um estímulo incondicionado que gera uma resposta incondicionada. E aí, então, eu ofereço e eu busco um reflexo não, uma resposta condicionada, tá? Então, eu tenho ali, só para a gente entender o desenhinho aí que eu trouxe para vocês. Então, antes do condicionamento, a gente tem lá o quê? A comida, que está ali, que é um estímulo, então, não condicionado, com a resposta não condicionada, que é a salivação. Eu associo a comida com a campainha, nesse caso aí a campainha. Né? Quando eu faço isso, eu estou condicionando um comportamento. Então, eu tenho ali, né, um estímulo não condicionado, que é a campainha, que vai me gerar uma resposta não condicionada, que é a salivação. Depois de alguns treinos e algumas vezes que eu faço isso, eu tiro a alimentação. E aí toco a campainha. Toda vez que eu toco a campainha, o que acontece? Eu tenho aquela resposta condicionada do cachorro, que é salivar. Tá? Então, trocando em miúdos ali, né, eu tenho um estímulo que é neutro, que é a campainha, que se torna algo que condiciona um comportamento, que traz uma resposta condicionada, que é a salivação. Tá? Então, isso é o que a gente vai chamar de condicionamento clássico. O Skinner, né, que tem um nome muito interessante, né, o Burros de Skinner, ele foi um cara que viu essa teoria, né, essa base lá no Pavlov, e falou: olha, interessante isso, vamos estudar a partir disso. E aí ele começou, a partir então dos estudos do Pavlov, a refletir isso dentro da psicologia, então trazendo para a psicologia isso. E aí ele identificou uma outra característica desse condicionamento, né, que existem alguns fatores que podem fortalecer ou diminuir, né, esses comportamentos, que é o que ele vai chamar de reforço positivo e reforço negativo, ou punição e extinção. Então, ele vai trazer alguns outros elementos para ampliar o pensamento sobre o condicionamento clássico. E essa teoria que ele elaborou a partir do Pavlov ficou conhecida como condicionamento operante. Tá? Eu não sei se vocês conhecem esse personagem que está aí do lado, que eu deixei no cantinho, que é o Skinner, né? E para quem lembra, já assistiu os Simpsons, ele é o diretor da escola dos Simpsons. E não é à toa que ele se chama Skinner, né? Vocês lembram o que o Skinner faz com o Bart Simpson, gente? Que aparece em toda a abertura lá dos Simpsons. Ele não faz o Bart escrever lá diversas vezes, lá na lousa, eu não vou fazer tal coisa, eu não vou fazer tal coisa? E por que ele está fazendo aquilo? Ele está dando uma punição. E essa punição, aquele castigo, ele está pautado na teoria behaviorista. Por isso que o diretor da escola, que é esse senhorzinho aí, chama Skinner. Justamente porque ele utiliza os métodos do Skinner. Tá vendo, Ana Liliane? Desenho também é cultura? Não, o desenho, né? O Skinner ali, ele tem essa representação. Por isso que ele chama Skinner, né? Justamente porque ele traz essa metodologia como prática ali na escola. Então, como eu falei, ele vai, a partir então desses acréscimos que ele vai fazer na teoria do Pavlov, é o que vai chamar de condicionamento operante. E a pesquisa dele, ele não colocou cânulas no cachorro, mas ele dava choque nos ratos, né? E a pesquisa dele ficou conhecida, uma das pesquisas dele, né, foi conhecida como a caixa de Skinner. A caixa de Skinner, tá? E porque era uma caixinha que ele colocava os ratos e dava choque nos ratos, né? Então tem essa relação, existe essa relação aí. É, e a teoria dele também ficou conhecida como comportamentalismo radical, tá? Por conta ali dos posicionamentos que ele trazia. Não radical não no sentido de rebelde, tá, minha gente? Radical por conta no sentido de comportamento, tá? De comportamento mesmo que ele analisava. E por quê? Porque todo comportamento advém de um condicionamento. Não existem habilidades inatas nos organismos. Então, para ele, como todo comportamento era aprendido, por isso que ele ficou conhecido como comportamentalismo radical, porque para ele tudo é aprendido. Nada é inato ao sujeito. Todos os comportamentos são aprendidos. Tá? Podem ser mensurados, podem ser ensinados ou podem ser extintos.
Aí depois até, eu não lembro agora se eu coloquei aqui como o Laranja Mecânica. Eu não lembro se eu coloquei. Depois eu falo. Mas deixa eu falar, já senão eu vou esquecer. É que eu não lembro se eu coloquei aqui como sugestão para vocês. Tem um filme, gente, que vocês vão achar na internet. É um filme antigo. Ele chama Laranja Mecânica. E esse filme, ele traz uma crítica ao método comportamentalista. É um filme super interessante. Porque para o comportamentalismo, né, todo comportamento ele é aprendido, né? É aprendido, pode ser ensinado, pode ser aprendido. É, e durante muito tempo, principalmente nos Estados Unidos, foi utilizado, como está sendo utilizado novamente, né? A partir do ABA, do análise do comportamento aplicado. Só que lá ele vai mostrar, então, como utilizar o comportamentalismo para tentar melhorar o comportamento de um jovem que era um delinquente na sociedade. E aí até conseguiram mudar o comportamento dele. Só que aí no final do filme acontece algumas coisas que nos faz duvidar, né? E eu não vou falar porque senão eu vou contar o filme, né? É um filme interessante, é super antigo, gente. Eu acho que é da década de 70, se não me engano. Eu vou colocar o nome aqui, Lê. Laranja Mecânica, né? É muito interessante porque esse filme ele vai mostrar a história do, eu não lembro agora como que era o nome do garoto, mas era o garoto delinquente, ele tinha uma ganguezinha dele ali, né? E é um filme pesado, tá, gente? Tem cena de violência, cena de estupro. Então, assim, ele é um filme pesado. Então, se tiver alguma questão aí, um gatilho com isso, não indico assistir, né? Mas se não tiver, assista porque vale a pena. É um filme pesado, mas vale muito a pena. Porque ele traz essa reflexão, né? É o Alex, lembrei, é Alex. E o Alex, então, ele é um garoto, que ele faz o papel de um adolescente, que tem uma ganguezinha e eles cometem vários delitos ali no contexto social. Como eu falei, estupro, violência, bate nos outros, né, roubos, furtos. E em um determinado momento ele é pego e mandado para uma clínica de recuperação, onde eles fazem toda uma, entre aspas, lavagem cerebral nele a partir da teoria comportamentalista, para tentá-lo fazer o que ele fique bem para a sociedade, para ser reintegrado na sociedade. E num certo momento isso funcionou, fez com que ele se. Toda vez que ele ouvisse determinada música, ouvisse determinada situação, ele passava mal. Então, toda vez que ele visse uma questão de violência, ele passava mal. Então, ele não conseguia ser mais violento, porque toda vez que ele passasse por aquilo, ele tinha respostas ali orgânicas, né? Vomitava por conta disso. Só que no final do filme acontecem algumas coisas que fazem a gente repensar um pouquinho sobre essa teoria ou como ela é aplicada nesse contexto. Tá? Então, por isso que vale a pena assistir aí para quem tiver interesse. Mas voltando aqui, né, para a caixa de Skinner, como eu falei para vocês, a pesquisa do Skinner, ela estava, uma das pesquisas dele estava principalmente voltada ali à questão da caixa de Skinner, que era uma caixa como essa que está aí na imagem, do qual ele colocava um ratinho. E ali ele trabalhou a partir de uma perspectiva meio violenta, né? Ele dava choque nos ratinhos, né? Uma das partes da pesquisa era dava choque nos ratos. Mas o que acontecia de fato? Nessa caixa só tinha uma pequena alavanca. O rato era colocado lá sem comer e ficava lá. E o ratinho ficava virando, né, aleatoriamente ali. Num determinado momento, o ratinho, opa, bateu na alavanca. Ele bateu na alavanca e o que aconteceu com ele? Ele ganhou uma comida, ou ganhou a água. Vamos falar da comida. Ganhou uma comidinha. Mas tudo bem. Aí continuou virando. Opa, esbarrou de novo sem querer lá na alavanca, ganhou a comida de novo. E isso foi se repetindo algumas vezes até ele perceber que toda vez que ele tocasse na alavanca, ia cair uma comida. E isso foi, então, um comportamento aprendido. Então, foi condicionado. Ele foi condicionado. Toquei na alavanca, ganhei o alimento. Toquei na alavanca, ganhei o alimento. Tá? Então, isso foi o que ele chamou de reforço positivo. Por quê? A comida era algo prazeroso e satisfatório e que aumentava a probabilidade do rato ter aquele comportamento, que era tocar na alavanca. Depois, calma aí. O sujeito não, o ratinho, ele era colocado numa situação
de desprazer, ou seja, colocava choque no chão da casinha dele ali, da caixa. Então ele ficava rodando que nem louco lá tomando choque. Ele encostou na alavanca, ele percebeu o quê? Que, opa, o choque parou. Então, tava lá, depois de novo, colocou choque. Roda, roda, roda. Opa, encostei na alavanca, parou o choque. Aí ele percebeu que toda vez que ele tocasse na alavanca, parava o choque. Então começava o choque, ele já tocava a alavanca. Isso, ele aconteceu, o que ele entendeu? Que toda vez que ele tocasse na alavanca, ele era tirado de uma situação de desprazer. É o que o Skinner vai chamar de reforço negativo. Tá? Então, ele ser colocado naquela situação de desprazer, ele está naquela situação de desprazer, gera nele um comportamento positivo, que era tocar na alavanca. Entende? Então, é o que ele vai chamar de punição, não, de reforço negativo. Então, esse reforço negativo é você tirar o sujeito de uma situação de desprazer. A alavanca recebe o choque. O ratinho percebeu que toda vez que ele tocava na alavanca, então, ó, o ratinho ele sabia lá que ele tocava na alavanca e caía alimento. Aí o que ele fez? Tirou o alimento. Toda vez que o ratinho tocava na alavanca, ele ia receber um choque. Então tocava na alavanca, choque. Tocou na alavanca, choque. Qual que é a probabilidade dele tocar na alavanca de novo? Está diminuindo. Ou seja, a diminuição desse comportamento. Por quê? Ele tem uma punição. Ele tem um castigo toda vez que ele toca na alavanca. Então, esse castigo diminui a probabilidade daquele comportamento ter ocorrência. Então, é a mesma coisa a mãe lá em casa que mete chinelo na bunda da criança quando faz alguma coisa errada. Qual a probabilidade da criança fazer de novo? Vai diminuir, mas por quê? Por medo de apanhar. Senão ela vai levar chinelada na bunda. E ninguém quer levar chinelada na bunda. Então, ela não faz aquele comportamento na frente da mãe. Tá? E o quarto ponto aí, a alavanca não recebe nada. Então, o ratinho lá, ele estava acostumado que ele tocava na alavanca, recebia comida. Tocava na alavanca, recebia comida. Só que em determinado momento ele tocou na alavanca, não aconteceu nada. Tocou na alavanca de novo? Nada. Tocou na alavanca? Nada. Qual que é a probabilidade dele tocar na alavanca de novo? Não vai, a probabilidade vai diminuir. E isso fez o quê? Que extinguisse aquele comportamento dele de tocar na alavanca. É o que na teoria do Skinner a gente vai chamar de extinção. Para você extinguir, né, a frequência e ocorrência do comportamento, então você deixa ele lá à toa. É aquela criança que faz birra, sabe? A criança fazendo birra. Você deixa a criança fazendo birra, faz de conta que você não está vendo, e isso diminui a probabilidade dela fazer de novo, porque ela sabe que se ela fizer birra não vai adiantar nada. Né? Então, isso dentro da teoria comportamentalista, tá? Seguindo. Então, e a essa ideia, né, esse conjunto de conceitos e ideias que ele foi construindo e elaborando a partir ali da. Deixa eu só fechar um pouquinho aqui. Que ele foi construindo a partir da pesquisa dele, ele deu o nome, então, de condicionamento operante. O que é esse condicionamento operante? Então, é aquele em que alguém, né, um sujeito, aprende um comportamento como resultado de uma recompensas e punições associadas a esse comportamento. Então, como eu falei para vocês, é o que ele vai chamar de reforço positivo, reforço negativo, punição e extinção. E aí nós vamos trabalhar cada um desses conceitos aí agora, tá? O reforço positivo. Então, o reforço positivo, ele ocorre quando um comportamento, ele é reforçado e a probabilidade de se repetir aumenta por ter condição positiva como resultado, que é a ideia da alimentação. E aí eu trouxe um videozinho para a gente ver e entender esse processo aqui. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Opa. Vou colocar um vídeo aqui, gente. Thank you. How thoughtful.
Would you like a chocolate? Yeah, sure. Thanks. Oh, sorry, Sheldon. I almost sat in your spot. Did you? I didn't notice. Have a chocolate. Thank you. You know, I knew a girl in high school named Anna Mae. Anna Mae Fletcher. She was born with one nostril. Then she had this bad nose job and basically wound up with 3. You're here a lot now. Oh, am I talking too much? I'm sorry. Zip. Thank you. Chocolate? Yes, please. Oh, hey, Kim. Yeah, you know what? Hold on. Let me take this in the hall. Okay. I know what you're doing. Really? Yes. You're using chocolates as positive reinforcement for what you consider correct behavior. Very good. Chocolate? Sheldon, you can't train my girlfriend like a lab rat. Actually, it turns out I can. Well, you shouldn't. With my previous approach to dealing with her, so I decided to employ operant conditioning techniques, building on the works of Thorndike and B.F. Skinner. Yet by this time next week, I believe I can have her jumping out of a pool, balancing a beach ball on her nose. No, this has to stop now. I'm not suggesting we really make her jump out of a pool. I thought the bazinga was implied. I'm just tweaking her personality. It's sanding off the rough edges, if you will. No, you're not sanding Penny. Are you saying that I am forbidden from applying a harmless, scientifically valid protocol that will make our lives better? Yes, you're forbidden. Bad, Leonard. Vocês viram que bacana? Né? O que, que ele traz ali? Justamente essa relação do reforço positivo. Então, toda vez que a Penny tinha um comportamento que ele taxava como se fosse adequado, né, que ele queria que ela tivesse, ele dá o chocolate como recompensa. Né? Dentro do ABA, né, da análise de comportamento aplicada, isso ocorre muitas vezes também. Então, esse é um dos estímulos que são utilizados algumas vezes ali, né, com a criança, estímulos alimentícios. Então, dá alguma coisa para a criança comer como recompensa dela ter feito, executado de forma contenta aquele comportamento que está sendo ensinado. Então, isso acontece também. E ali no final, o que, que ele faz com o Leonard, né? Quando o Leonard fala para ele uma coisa que ele não gostou, né? O Sheldon não gostou, ele pega a água e joga. Ele está fazendo o quê? Uma punição, né? Então ele está fazendo uma punição ali, o castigo para ele, que é o quê? Jogar água na cara ali do Leonard. Mas seguindo, vou voltar ao compartilhamento aqui. Então, isso é o reforço positivo, tá? E o reforço agora negativo, né? O reforço negativo, a gente vivencia com ele em algumas situações aí, né? Então, primeiro, como entender, né? É um comportamento tão reforçado a fim de evitar ou interromper uma condição negativa. São caracterizados como estímulos aversivos e irritantes e motivam o comportamento de fuga e esquiva do sujeito. Então, o sujeito ele tenta fugir daquela situação, né? Ou se esquivar daquela situação. Exemplos ao barulho do despertador de manhã. Então, toda vez que você coloca o seu despertador de manhã lá, o que, que acontece, né? Ele vai tocar uma campainha e, de preferência, faça uma campainha chata, porque você é obrigado a ir lá e levantar e desligar. Então, e se você quer ter um comportamento de aprender a levantar cedo na primeira vez que o despertador toque, coloca uma campainha chata e longe da cama.
Porque aí você é obrigado a levantar para desligar. Então, isso vai reforçar para você um comportamento adequado, que é levantar da cama quando toca a campainha, né? E isso pode ser considerado um reforço negativo, porque você é colocado numa situação de desprazer, né? Uma situação que é aversiva e irritante. Outro exemplo disso por exemplo, aí alguns carros mais novos, nos carros mais novos tem a questão daquele sonzinho, né? Aquele apito que fica se você não coloca o cinto de segurança. E por que acontece isso? Reforço negativo, olha o Skinner aí. Porque enquanto você não colocar o cinto, ele não para de apitar. Ou seja, você é colocado numa situação irritante para que você tenha um comportamento que é esperado. E qual é o comportamento esperado? Colocar o cinto, né? Então, isso são algumas práticas aí que a gente encontra na sociedade do reforço negativo, né? Então, e isso é só isso? Não. Outras situações também. Então, olha que nem a gente coloca ali: lamúrias, reclamações, choro de bebê, policionamento, prazos a serem cumpridos, né? Dor, latido e miados incessantes, né, de cachorro, gato. Tudo isso pode ser ali um aversivo ou irritante e que vai gerar um comportamento. Então, por exemplo, policiamento. Se você tem um lugar onde tem muitos roubos, né, algumas coisas assim, o que você espera como comportamento? Que os ladrões não fiquem ali. Então, qual é o reforço negativo nessa situação? O posicionamento local. A polícia ficar passeando por aquele local. Porque ela passear por aquele local vai inibir ele de ter o comportamento de roubar. Entende? Então, isso também está dentro ali da teoria do Skinner, então, behaviorista. Aqui eu gosto muito desse quadrinho aqui do Snoopy que mostra isso pra gente também. Não. Chutar a porta dos fundos poderia disparar o alarme ou coisa parecida. O que me resta? Aí, olha lá, o olhar dele fica olhando pro menino, né? Obrigado. O velho olhar fixo de biscoitos de chocolate. E por quê? Ele colocou, né, Esqueci o nome do menino. Do amendoim, né? Ele colocou o amendoim ali numa situação de desprazer, que é o que? Alguém olhando para ele. Ele não gosta de ter alguém olhando para ele, então ele ficou desconfortável. Para ele lidar com aquele desconforto, ele tinha que ter um comportamento. Qual era o comportamento que o Snoopy esperava dele? O biscoito. Então deu o biscoito, o Snoopy saiu, acabou com aquele reforço negativo, aquela situação desconfortável para ele. Tá vendo? Então, ali a gente vê também a questão do Skinner, né? Então, nessa teoria do Skinner. Seguindo, punição, né? Aí, claro que eu tinha que trazer o Bart Simpson aqui para falar de punição, né? O menino que é mais punido aí dos desenhos animados. Então, a punição ela ocorre quando um comportamento é enfraquecido, né? E a probabilidade de se repetir diminui por ter uma condição negativa como resultado. E aqui a gente tem que entender algumas situações, né? Claro que o Skinner, em momento algum, ele está falando de violência, tá, minha gente? Então, assim, de você utilizar a violência como punição, mas que tenha algumas consequências aí, né, aquele comportamento. Então, no caso lá, que nem o Sheldon, né, do vídeo, ele joga a aguinha na cara lá. Então, quer colocar o outro, então trazer a punição, para que ele não faça mais aquele comportamento. Mas o Skinner, em momento algum, ele fala de bater nas outras pessoas, tá? Tanto que a punição, gente, eu acho que dos quatro, é o que menos funciona. É o que menos tem função. É o que pode ter uma funcionalidade rápida, mas o que é menos funcional no sentido de garantir, né, aquele comportamento. Até mesmo porque, como eu falei para vocês lá, por exemplo, na sala de aula, a professora fala para as crianças que se elas não ficarem quietas, elas vão ser punidas sem intervalo. Na frente da professora, ele pode não fazer. Mas se a professora virar as costas e sair, ele vai fazer aquele comportamento. Então ele não entendeu o porquê daquele comportamento, não levou aquilo para compreensão e para racionalização, né? Para a questão da subjetivação ou generalização, que é o que o Vygotsky está propondo. Não, ele traz uma reprodução de comportamento. Então por isso que a criança ela vai continuar fazendo errado, mas só não vai fazer na frente do professor, só não vai fazer na frente do pai com a mãe, mas em outras situações que ele tiver oportunidade ele vai fazer, porque ele não compreendeu o porquê que ele não deve fazer. Ele só sabe que se ele fizer, ele fica de castigo. E para ele não ter o castigo, para ele não ficar sem celular, para ele não levar uma chinelada na bunda, ou para ele não ficar sem recreio, ou sem educação física, ele cumpre com aquele comportamento que esperam dele. Então, isso é o que a gente chama de punição.
E a extinção, né? Então, a extinção quando ocorre o enfraquecimento porque o resultado não levou uma condição positiva ou negativa. Ou seja, eu fiz uma coisa, não tive resultado nenhum. Então, por que eu vou fazer? Não faço. Né? Então, isso inibe aquele meu comportamento. Um exemplo que eu trago disso é se eu desse uma atividade avaliativa, mas você faz a avaliação e você não vai ter nota nenhuma. Você não vai tirar nota nenhuma naquela atividade. Você vai fazer a atividade? Provavelmente não. Né? E a extinção é outro problema também. Por quê? Porque muitas vezes ele não leva à compreensão do que se faz. Né, pensando em alguns contextos, né? Então, por exemplo, se o professor passa um exercício que não tem nota, mas é para o aluno fazer, qual que é o foco objetivo daquele exercício? A aprendizagem. Então, aquilo deveria ser o que motiva o sujeito a fazer. Mas o sujeito só faz atividades se valer nota. Se não valer nota, eu não vou fazer. A leitura vale nota, então eu faço leitura. A leitura não vale nota, então eu não faço. A atividade vale nota, então eu faço. A atividade não vale nota, então eu não faço. Entende? Então, isso faz com que se diminua a probabilidade da ocorrência daquele comportamento. Mas tem situações em que a extinção ela vai contribuir. Então, exemplo, e aí é muito utilizado pelos aplicadores ABA, né? Quando a criança tem um comportamento inadequado. Então, eu não vou puni-la. Eu vou fazer de conta que eu não estou vendo. Porque se ele vê que eu não ligo para aquele comportamento, que eu não dei atenção para aquele comportamento, e o que ele vai fazer? A chance dele repetir aquele comportamento de novo vai diminuir. Então leva à extinção. Então aquela criança que faz palhaçada na sala de aula. Faz palhaçada, todo mundo dá risada. Se a hora que ele fizer a palhaçada, eu faço de conta que eu não estou vendo, ele vai fazer uma, duas, três, quatro. Na quinta vez ele vai falar vai perceber que não incomodou mais ninguém. E aí perde a graça, ele para. Então você não precisa ficar punindo ele. Vai para a diretoria. Vai ficar de castigo. Vai ficar sem recreio por causa disso. A punição não vai adiantar, porque ele vai continuar fazendo. Porque o que ele quer é a atenção daquele comportamento. Né? Se você não dá atenção, né, você extingue aquele comportamento. Então, esse é um exemplo dentro do processo de extinção. E aí, né, outras coisas que a gente pode criticar, falar ou defender a partir disso também, né? Uma delas é a questão da birra. A criança lá quando faz birra no mercado, né? Dentro da perspectiva behaviorista, se você não der atenção para a birra, a criança ela vai parar de chorar e a probabilidade dela fazer isso de novo vai diminuir, certo? Certo. Então, tá posto. Mas se a gente pensar a partir de outras teorias, né? E aí, vale-me agora da minha área interacionista. O que a gente vai pensar das emoções? A criança pequena lá que faz birra no mercado, ela não tem uma maturação cognitiva para lidar com aquelas emoções. Então, ela precisa ser acolhida dentro daquilo e ensinada como se portar. Então, se ela está chorando, você vai sentar, vai agachar, você vai acolhê-la dentro daquela necessidade e tentar dialogar quando ela diminuir o choro. Falar, olha, eu entendo que você quer levar 2 doces, mas hoje nós só podemos levar um, então você vai ter que escolher um doce, qual que você quer levar. Né? Eu entendo que isso é frustrante, eu sei que você está triste por causa disso, mas hoje é assim. E a criança ela vai, no momento, entender, compreender e aprender a lidar com aquela situação. E você validou o sentimento e a emoção dela e acolheu a necessidade que ela tem. Diferente, né, de você tentar extinguir deixando a criança chorar. Porque isso emocionalmente vai fazer sentir como se as pessoas não ligam para aquilo que eu sinto e ela vai se tornando cada vez mais uma criança que menos expressa aquilo que sente. Então ele vai trazer complicações emocionais, psicológicas, talvez, aí, a longo prazo, a médio e longo prazo. Tá? E a criança ela vai sentindo que ela não é validada. Que aquilo que ela faz e que talvez o outro entenda como algo que não é legal, como chorar, ela não deve fazer. Então ela não vai chorar quando ela se sentir afetada, quando ela se sentir machucada. Ela não é uma criança que muitas vezes ela pode deixar de falar o que ela sente por causa do que o outro vai pensar ou de que o outro não vai validar aquilo dela, né? Entende como dentro dessa perspectiva a gente pode pensar de diversas formas? Seguindo. Então, para a gente fechar aqui a ideia do condicionamento. Então, se você quer aumentar a ocorrência de um comportamento, ou seja, você quer que ele aconteça, né, mas você vai utilizar o reforço positivo ou o reforço negativo. Então, o reforço positivo acrescenta algo prazeroso, então você dá a recompensa, ou no reforço negativo você retira de algo aversivo.
como no nosso exemplo lá, a questão do som do carro, né? Então, toda vez que você coloca o cinto, que é o comportamento adequado, o que acontece? O som irritante para, né? Então, esse é o reforço negativo. Reforço negativo não é punição, porque muitas vezes é confundido com punição, tá? Mas não é. E aquilo que vai diminuir a ocorrência do comportamento? A punição e a extinção. Então, a punição acrescenta algo aversivo, que é o castigo, entre aspas, né? E a extinção é a ausência de estímulo, ou seja, faz cara de paisagem, né? Então, os reforços positivos e negativos fortalecem determinado comportamento, tornando mais provável de sua ocorrência. E a punição e a extinção enfraquecem determinado comportamento. Então, qual que é mais interessante eu trabalhar, ou qual é mais interessante eu desenvolver ali, gente? O reforço positivo e negativo. Se você vai trabalhar dentro de uma perspectiva, né, se você vai trabalhar dentro da perspectiva do Skinner, do comportamentalismo, reforço, tá? Então, trabalha reforço positivo e trabalha reforço negativo. Seguindo. Os videozinhos. Trouxe 2 videozinhos aqui para a gente ver também essa relação do reforço. Ai, ai. Ai, não tá. Ai, ai. Calma aí, minha gente, que. Deixa eu só interromper aqui. Gente, depois eu mando para vocês o vídeo, porque ele não tá rodando ali. Aí depois eu passo o vídeo para vocês. Mas esse vídeo aqui, ele é só mesmo para ilustrar essa ideia, né, do condicionamento. Aí eu falo para vocês, depois eu mando o link para vocês. Aí, né, tem os gatinhos com a sineta. Então, toda vez que o gatinho bate na sineta, ele recebe um petisco ali. E é legal, porque esse gatinho rajadinho ali, ele tem um momento que ele vai bater na sineta dele e ele não chega a relar, ele rela na sineta, mas ela não faz barulho. E aí ele não recebe nada. E é o que ele faz, bate na sineta do outro. Porque ele sabe que toda vez que ele bate, ele vai receber alguma coisa, né? E a mesma coisa desse cachorrinho aqui, né? Que é interessante. O cachorro bate na sineta, ele recebe uma maçã. Bate na sineta, recebe uma maçã. Que é justamente essa questão do reforço, que aumenta a probabilidade de algo acontecer. E que a gente utiliza muito na escola também, né? A gente utiliza muito na escola, né? Em diversas situações. Então, só para a gente fechar essa ideia do condicionamento, né? Da diferença ali entre o condicionamento clássico e operante, né? Dentro do condicionamento clássico, então, ele envolve a colocação de um sinal neutro antes de um reflexo. Então, para buscar esse condicionamento, eu vou ter um sinal neutro e concentra-se em comportamentos involuntários e automáticos, ou seja, aquilo que já faz parte inato do sujeito. Então, que nem lá no caso dos exemplos, né, espirrar ou salivar quando vê a comida. E o condicionamento operante, em contrapartida, ele traz o quê? Ele envolve a aplicação de reforço ou punição depois de um comportamento, né? Então, os reforços, o positivo ou negativo, ou punição e a extinção. E ele se concentra o quê? No fortalecimento ou enfraquecimento de comportamentos voluntários, ou seja, aquilo que está ocorrendo com o sujeito. Então, o sujeito bate em alguém. Então, aquele é um comportamento voluntário, ele está batendo. Então, quais são as condições que eu posso organizar para que esse sujeito pare de bater? Eu posso reforçar positivamente, que é justamente é, elogiar toda vez que ele tiver um comportamento adequado. Então, vou dar esse reforço positivo para ele no comportamento inadequado. Toda vez que ele for querer bater em alguém, acontecer alguma coisa, ou ele vai ter uma consequência, né, que é uma punição em relação a isso, ou a gente, dependendo da situação, faz de conta que não está vendo, né,
e segue o barco, porque aquele, em tese, vai ser extinguido aquele comportamento, tá? Então, são algumas situações aí dentro do comportamentalismo. Seguindo, aí a gente vai pensar, agora para a gente finalizar a questão do behaviorismo, quais são essas implicações para a prática pedagógica. Então, e pensando nisso por conta da nossa área psicopedagógica, tá? Então, quais são as implicações que nós temos aí dentro do comportamentalismo? Então, primeiro, a questão da punição, né? Punir ações leva à supressão temporária da resposta, sem, contudo, alterar a motivação, que é aquilo que eu falei. A professora fala para os alunos, vocês têm que ficar todos quietos na sala de aula. Enquanto o professor está lá como vigia, está todo mundo quieto. Quando o professor sai, as crianças fervem que nem louca na sala. Então, ela não entendeu o porquê que ela tem que ficar quieta na sala de aula. Né? Ela só vê aquilo como punição, porque ela sabe que se ela fizer bagunça, ou se ela sair do lugar, ela vai ficar sem recreio. Entende? O castigo, ele é arbitrário. E o que significa esse castigo arbitrário? É aquele castigo que não tem relação nenhuma com aquilo que foi feito. Né? Então, por exemplo, ele levantou na sala de aula e ficou sem o recreio. O que o recreio tem a ver com levantar na sala de aula? Nenhuma relação. Né? E por isso que é arbitrário. E nós trabalhamos, né, nós temos que trabalhar a partir do que a gente chama de sanção por reciprocidade. E o que é sanção por reciprocidade? Ela não é castigo. A sanção por reciprocidade ela é uma consequência das ações inadequadas. Então, existe um combinado entre, né, aquele que dá a sanção e aquele que vai levar a sanção. Existe um combinado sobre aquele comportamento. É refletido sobre. E eles chegam em comum ao qual vai ser, então, essa sanção. Então, no caso, por exemplo, se eu estou lá no intervalo e eu brigo com alguém na hora do intervalo, então eu não estou apto a frequentar aquele espaço naquele momento. Então, eu vou ser tirado de lá. Mas isso já foi acordado antes, já foi conversado e dialogado. Então, ele tem essa sanção que é daquele momento, mas por uma ação que acontece naquele espaço, naquele momento, tá? Então, ficar sem recreio, videogame, sem ficar sem celular. Brigou na escola e ficou sem celular na casa. Mas o que o celular tem a ver com brigar na escola? Né? Não escovou o dente e não vai ficar sem assistir televisão. Mas o que o dente tem a ver com a televisão? Entende que a gente faz umas coisas que não tem nada a ver, não tem relação. Então a gente tem que tomar cuidado com esses castigos que são arbitrários, né? Cantinho do pensamento. Você bota uma criança de acordo com a idade dela. Então, se é 3 anos é 3 minutos, 4 anos 4 minutos, 5 anos 5 minutos. O que a criança vai pensar naquele espaço? Nada. Pelo contrário, a criança ela vai chorar, vai se sentir abandonada, vai se sentir, né, como se ninguém ligasse para os sentimentos dela. A maioria das vezes que a criança é colocada de castigo é de uma forma arbitrária, sem relação nenhuma, também, né, tem essa. Se eu tô com uma paciência boa, eu permito. Se eu não tô com paciência boa, eu não permito. Daí eu deixo de castigo. Então a gente tem que tomar um grande cuidado com isso. Então, cantinho do pensamento não pensa nada, né? Ainda mais criança pequena, né, minha gente? Roda do silêncio, que é coisa, eu falo que é coisa mais violenta do que a brincadeira da roda do silêncio. Você faz a roda lá na lousa, e assim, a criança que ficar quietinha vai ter um nome na roda do silêncio e vai lá, ela que vai vigiar depois. Gente, isso é altamente violento. Né? Qual que é a lógica disso? De fazer a criança, de você coagir a criança a ficar quieta para ter o nome escrito na lousa. Tem tantas outras atividades que você pode fazer lá no final da aula, né, para melhorar a questão do ambiente, né, deixar ele mais tranquilo. Não, a gente faz a roda do silêncio, né? E fala que é uma brincadeira. Que brincadeira violenta é essa, né? De você fazer a criança ser impedida de falar, se comunicar, se mexer, respirar na carteira só para ter o nome escrito. E a criança vai fazer isso e não vai ter, né? Porque a criança que escolhe só escolhe os amiguinhos dela, né? E a professora também só escolhe os alunos que ela gosta. Os alunos que ela não gosta, a professora não escolhe, né? Outra forma de punição, radar, né? As multas de trânsito. E o que é interessante? Ele vai trazer para a gente a esquiva e a fuga. A esquiva que é o quê? Quando eu estou chegando perto do radar, eu diminuo a velocidade. Passei do radar, eu aumento a velocidade de novo. E fuga é aquela questão de eu ir por outro caminho que não tem radar. Né? Então, a multa é uma punição que eu tenho se eu infringir ali a lei de trânsito, né? Então, eu tenho a multa como se fosse aquilo, como se a multa fosse diminuir a frequência do meu comportamento. Né? E ninguém quer ficar levando multa, então a gente vai ter. Só que ela também não é funcional.
porque tem como a gente se esquivar ou fugir ali né, de cometer. Se eu tenho um policial olhando, eu vou seguir as normas. Se eu não tenho policial olhando, eu não vou seguir as normas. Né? Então, ela permite, né, burlar as regras. Então, essa punição, por isso que a punição nem sempre ela funciona. Tá? Seguindo, reforço positivo, né? E aqui eu falo assim para você, quer usar? Tá, pode usar, mas use com moderação, né? Quando a gente fala desse quadro, né, das estrelinhas, quadro de comportamento, daí a gente dá um monte de nome, né? O nome correto é economia de fichas, né? Dentro da teoria behaviorista, a gente chama de economia de fichas. Então a criança tem um bom comportamento, ou fez aquele comportamento que eu esperava dela, ganha uma estrelinha, ganha uma carinha feliz, ganha um desenho, e vai colocando. Depois de certa quantidade, ela tem um prêmio. Então esse prêmio pode ser da escola, desde ir ao parque, um brinquedo, alguma coisa que a professora vai levar, né? Ou um passeio, né? Dependendo da quantidade de que foi acordado e da quantidade de elementos ali, de estrelinhas que tem que ter. Em casa pode fazer também? Em casa geralmente faz também. Quando a gente trabalha com economia de fichas, é tanto na escola quanto em casa, né? Para ter também alguns comportamentos mais adequados da criança na sala. O professor lá que dá o carimbinho, né, de carinha feliz no caderno porque terminou a atividade, também está dentro dessa perspectiva comportamentalista. Então, tudo, essa estrelinha, carinha feliz, tudo isso, a gente, está dentro desse quadro de behaviorismo. Então, ele reforça um comportamento somente pelo resultado que ele proporciona e não pela compreensão da importância do comportamento. Então a criança ela não vai entender, pensando na lição, ela não entende que ela tem que copiar o conteúdo, né, no caderno, porque ela tem que ter uma referência para ela estudar, porque aquilo permite para ela construir um conhecimento. Não, ela não faz isso, ela só faz para ter a estrelinha que a professora vai dar se ela tiver. Aí o dia que a professora não dá a estrelinha, a criança surta, abre a boca e chorar. Né? Daí a criança fica toda, né, desregulada. Por quê? Porque não deu a estrelinha. Porque ela sempre está esperando algo de alguém, que alguém vai dar alguma coisa para ela, uma recompensa para aquilo que ela está fazendo. E quando ela tem a recompensa, quando extingue, né, leva o quê? A extinção. Então eu paro de fazer. Aí não vai ter estrelinha mais, então eu não faço mais. Aí eu não vou ter ponto se eu copiar no caderno, então eu não copio no caderno. E ele não entende que ele tem que copiar por outros fatores. Né? Aqui é um exemplo, né, do Calvin, para a gente pensar sobre isso. Então, eu tive uma ideia, pai. Talvez minhas notas melhorassem se você me oferecer R$ 1 para cada D, R$ 5 para cada C, R$ 10 para cada B e R$ 50 para cada A. Eu não vou te subornar, Calvin. Você tem que se dedicar para o seu próprio bem. Droga, eu pensei que iria ganhar R$ 4 na moleza. Né? E aí o que ele quer dizer com isso? R$ 4 é porque ele estava com 4 Ds, né? Ou seja, ele só queria uma recompensa a partir de alguma coisa que ele ia fazer. Então a motivação dele não era aprender, não seria a melhor nota dentro do conteúdo, mas é o dinheiro que ele ia ganhar se ele tivesse aquela nota. Né? Então ele tem uma outra motivação que não é a aprendizagem. E para nós, enquanto psicopedagogos, nós temos que motivar o nosso sujeito a aprender. Então é aprender a aprender. Né? Então não motivar porque ele vai ganhar estrelinha ou carinha feliz. Tá? Seguindo, implicações socioemocionais. Então, quais são as implicações socioemocionais? Então, a utilização dessas práticas, né, behavioristas, ela minimiza a subjetividade e a individualidade do sujeito, em prol de um comportamento social esperado, porém muitas vezes arbitrário. Por que arbitrário? Porque é um comportamento que é esperado pelo professor, pelo pai, pela mãe, pelo tio ou por qualquer outra condição, pelo empregador, né? E não porque a criança entende, porque ela quer. Então ela subjuga sua própria vontade, seu próprio desejo, para fazer aquilo que o outro deseja que ela faça. Para que o outro acha que é correto. E nem sempre aquilo que o outro acha que é correto, aquilo que o outro acha que é bom, é o que deve ser feito. Né? Entre o que é justo, né, do que é uma lei, do que é justo e do que é o melhor, nem sempre andam juntos ali, né? Então traz uma negação muito grande do eu, né? Despreza o que não é observável, né? Processos mentais são irrelevantes. E aqui, gente, né, é muito importante. Porque muitas vezes a gente desconsidera aquilo que a criança está sentindo, aquilo que ela está pensando, a forma como ela chegou, raciocinou para aquele comportamento.
E a gente não leva em consideração. A gente só vê o produto final, mas não vê a jornada que levou, né? Então, por exemplo, uma criança que pode ir lá e bater na outra criança. Bateu na outra criança. Aí você vai lá e pune o comportamento de bater. Só que você não percebeu que ela bateu na outra criança porque a outra criança que foi apanhou estava batendo numa terceira. E ela foi lá defender essa amiga que é a terceira. Então, claro que não tem o melhor comportamento final ali, mas os processos que levaram ela àquele comportamento são bons. Então, eu tenho que levar isso em consideração. Se toda vez que acontecer isso eu vou punir aquela criança, o que ela vai fazer? Então eu vou deixar os outros que apanhem. Porque daí eu também não vou ser punido por conta disso. Entende o que eu quero dizer? Então, essa relação, né, dos processos mentais, né, que a criança passa para um comportamento são muito, muito importantes. E ali a gente desconsidera. A gente só olha para o produto final, o comportamento final. Mas a gente não olha toda a jornada que levou aquele comportamento, né? Então, o comportamento automático, a ação antecede a reflexão. A criança ela não pensa sobre o comportamento, ela só vai reproduzir. Então, ouviu o sininho, né? Eu vou salivar. Não porque eu compreendo por que eu estou fazendo aquilo, não, porque eu tenho que fazer. Ouviu a sirene lá na sala na escola, eu entro para a sala. Por que eu faço isso? Não sei, eu faço porque eu ouvi a sirene. Né? E a gente nem se dá conta do quando a gente reproduz isso no nosso dia a dia, né? Para diversas situações. Reincidência no comportamento inadequado quando não estiver sendo vigiado. E aqui é o exemplo que eu já dei para vocês, né, da sala de aula. Enquanto o professor está lá, está todo mundo quietinho. O professor saiu, a sala fica um fuá. Né? Por quê? Porque ele não entendeu. É porque as crianças estão agindo só no contexto de punição e não de compreensão. Na aprendizagem. Então, concentra-se na aquisição de novos comportamentos. Né? Então, os comportamentos são obtidos por meio de agentes reforçadores até que se tornem automáticos. Ou seja, eu vou refazer aquele comportamento diversas e diversas vezes até que eu aprenda e eu reproduza ele de forma automática, que são aqueles treinos exaustivos que tem dentro né, desse treino comportamental. Ou seja, eu vou fazer várias e várias vezes, né? O ensino deve basear-se em conteúdos que podem ser controlados e levados a comportamentos observáveis. Ou seja, eu vou observar e anotar tudo, todo o comportamento desse sujeito. Então, tudo aquilo que pode ser anotado, observado, mensurado é aquilo que eu vou trabalhar com aquele sujeito, né? E a escola acaba sendo o quê? Um agente de controle dos corpos, né? A criança ela não tem a autonomia para a imaginação, para a criatividade. Ela vai fazer uma reprodução de comportamentos que são esperados para aquele ambiente com aquele sujeito, né? O que é muito triste. Então, a educação tem poder controlador demais, né? Então, o que ensinar está fora da situação particular de ensino-aprendizagem. E o que isso quer dizer? Existe uma relação direta entre aquilo que se ensina com aquilo que se aprende. Né? Então, dentro dessa perspectiva, a criança só é capaz de aprender, né, se eu ensino. Então, o professor ele acaba sendo o centro de todo o processo e o aluno só aquele que vai ouvir passivamente todo, né, aquele conteúdo, aquilo que deve ser ensinado. Então, definido pelo sistema educacional, sociedade e família, então aquilo que se ensina dentro desse processo ensino-aprendizagem, ele é definido por um sistema, pela sociedade e pela família. Então, o sujeito ele não tem voz dentro desse passo, né, dentro desse espaço, porque ele é o quê? Passivo dentro do processo de aprendizagem. Foco na transmissão cultural, normas, condutas, né, e isso é entendido como cultura. Então, como se as regras fossem, né, indiscutíveis, então ela tem que ser seguida. As regras existem para ser seguidas. Né? E eu costumo dizer que as regras existem para ser burladas, né? Anarquista, né? Não nesse sentido, mas as regras nem sempre elas são arbitrárias, nem sempre elas fazem sentido, né? Em algumas situações. Visa alteração de comportamento, ou seja, né? Condicionar comportamentos desejáveis e mudar, extinguir comportamentos indesejáveis para a sociedade. E olha que interessante a gente pensar sobre isso. Muitas vezes, principalmente a gente vai falar sobre estereotipia, crianças que têm estereotipia, né? A criança é levada a extinguir alguns comportamentos de estereotipia porque a sociedade não olha para ela como se fosse algo natural, vê como algo anormal.
Então, para que ela fique bem perante a sociedade, ela tem que se colocar daquela forma. Mas peraí, ela tem que fazer. Se aquilo faz bem para ela e isso não faz um mal comum, qual é o problema dela fazer uma estereotipia? Qual é o problema de ela ter determinados comportamentos? Mesmo que socialmente não sejam, as pessoas não gostem, não, é problema das pessoas. Mas e o sujeito? É aquilo que é dele. E aí que volta aquilo que eu falei, né? A pessoa perde a sua subjetividade. Então, muitas vezes ele vai deixar de fazer algumas coisas por conta dos outros, não por causa dele, né? Só para vocês entenderem, ontem mesmo eu vi um videozinho de uma criança autista, eu sigo ele lá no TikTok, e ele estava andando pelo shopping, né? E a mãe começou a brigar com ele para que ele sentasse, para que ele ficasse 1 minuto sentado. Claro que ali, né, talvez tenha uma outra perspectiva de treino mesmo de habilidades sociais, mas e aí mas ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala: mãe, eu não consigo. Por que você quer que eu fique sentado? Eu não quero ficar sentado. Mas por que você quer que eu fique sentado? Né? E tá certo. Por que a gente quer que fique sentado? Por que tem que ficar sentado? Dentro das condições que ele apresenta. O caminhar, né, ele é uma característica dentro do autismo. Então, aquilo ajuda ele a regular o pensamento, regular a ansiedade. Então, por que eu quero mudar isso? Por que eu quero tirar isso do sujeito? Então, coisas para a gente pensar aí também hoje, né, enquanto psicopedagogos. Então, a aprendizagem ocorre por meio de estímulos e reforços até que se torne mecanizada. Então, toda experiência, né, ela é planejada e o conhecimento é estruturado. Então, eu tenho o que eu quero ensinar e como eu quero ensinar. A aprendizagem se dá por meio de um indivíduo e não o contrário. Ou seja, é do espaço onde está, né, então do meio para o sujeito. Então, o sujeito ele não tem uma interação com. A interação dele é diferenciada, né? Ele tem uma interação de resposta ao estímulo que está sendo oferecido. Então, o que faz um confronto com os cognitivistas, que vem justamente ao contrário, né? Que a relação de aprendizagem está de dentro para fora, como, por exemplo, no Piaget, tá? É baseado em condicionantes e reforços arbitrários. Então, nota, prêmio, elogio, reconhecimento, aprovação final. Tudo isso é arbitrário. Reforça positivamente? Sim. Vai aumentar a ocorrência? Sim. Só que é arbitrário. Né? Então, o que a nota ela representa para o sujeito? O que a nota que eu tiro na prova representa? Aquilo representa o nível de conhecimento que eu tenho? Não, não representa. Mas, dentro dessa perspectiva, quando a gente utiliza ela como um fator ali de reforçador, ela pode trazer muitos prejuízos por conta disso. Quantas crianças têm uma baixa motivação escolar, né? Uma baixa estima, justamente porque tiram notas baixas. E muitas vezes é uma criança que tem um conhecimento muito amplo de outros temas ou do próprio tema, mas que na hora da prova fica nervosa, não consegue passar, não consegue fazer. Né? E um status social, né, qualificação profissional. Então, a aprendizagem dentro desse contexto comportamentalista, ele vai trazer para o sujeito um status social de normalidade, ou seja, daquilo que as pessoas esperam de mim. E isso muitas vezes também pode ser levado como algo positivo, por quê? Para uma qualificação profissional. Porque enquanto profissional, enquanto colaborador, né, não é empregado mais, hoje é colaborador, né, eu tenho que aprender a responder aos estímulos que me são dados, né? Ou seja, eu tenho que aprender a obedecer e fazer o comportamento que é esperado dentro daquele espaço, sem questionar, sem perguntar e muito menos não preciso nem pensar. Eu preciso reproduzir, né? Então, outro ponto aí para a gente pensar também dentro dessa perspectiva, né? E o professor, né? Quem que é o professor dentro dessa perspectiva comportamentalista? Então, ele que é o responsável direto por modelar o comportamento do aluno. Né? Então, estimulando, modificando ou reprimindo ali o quê? Comportamentos desejáveis e indesejáveis. É ele quem planeja as contingências de aprendizagem, como a aprendizagem vai acontecer e como ela tem que acontecer. Num contexto da análise de comportamento aplicado, quem faz isso é o supervisor clínico. Então, você tem um supervisor clínico, que é o especialista, né? Em aba, que vai direcionar tudo que tem que ser aprendido pela criança que está fazendo aquele acompanhamento, tá? Seja ele autista, TDAH ou outro transtorno ali. Então, o professor é o responsável pela transmissão do conhecimento, é ele quem controla a aprendizagem e traz o quê? A repetição exaustiva, que leva à memorização e mudança de comportamento.
ou melhor, que leva à memorização, que busca essa memorização, mas que na verdade, na maioria das vezes, é um decoreba, né? Se eu perguntar para você sobre análise sintática, análise, o que é um objeto direto e não sei das quantas, você não vai lembrar, a menos que você goste muito disso, ou seja, da área de língua portuguesa. E por quê? Porque nós não aprendemos, nós decoramos. Aquilo que nós aprendemos, nós levamos para a vida. E aí nós vimos lá na outra aula, né, como as questões de funcionamento cerebral, né, do sistema nervoso central, ele está implicado nesse processo de aprendizagem. Porque, né, aquilo que eu tenho uma carga emocional, aquilo que eu tenho interesse, aquilo que eu aprendo de verdade, fica marcado na minha memória. Né? Ele fica lá e eu não esqueço mais. Posso ter uma dificuldade em algum momento, mas sempre eu vou saber, eu vou lembrar daquilo. Né? Então, isso sim, a memorização traz essa aprendizagem. Agora, se eu só memorizo, entre aspas, durante um tempo e depois não lembro mais, descarto, só decorei, não aprendi nada. Né? E o aluno nesse contexto? Eu adoro esse desenho aqui, né? Porque é justamente isso. O aluno é visto como passivo no processo, né? Então é a tábula rasa, a folha em branco. Ou seja, eu tenho que preencher esta cabecinha, né? Eu preciso ensinar. E é como se o sujeito ele fosse um recipiente de informações. Só vou colocando. Vou colocando. E eu, enquanto professor, sou responsável disso, né? Então ele está sujeito às contingências do meio. Aquilo que o meio oferece é aquilo que ele vai absorver, né? Então ele é um produto de um processo. Então é aquela coisa que é o do behaviorismo radical, que tudo é comportamento, né, que todo comportamento é ensinado. Então tudo tem que ser ensinado. Então se tudo tem que ser ensinado, nós somos um produto desse meio, né? E responsável por alcançar o objetivo do planejamento. O planejamento de quem? Do outro, do professor. Ou o planejamento dos pais, ou o planejamento do supervisor no contexto terapêutico. Né? Então, ele só vai reproduzir aquilo que o outro pensou para ele e por ele. E é isso, minha gente. Chegamos aí ao final, então, do nosso conteúdo, né, aí do que a gente vai chamar, então, de behaviorismo comportamentalismo. Essas duas teorias, elas nos ajudam a pensar um pouquinho, então, sobre, né, como se dá o funcionamento, né, o desenvolvimento humano. Quando as minhas críticas, e eu teço algumas críticas em relação ao comportamentalismo, justamente porque eu venho da corrente interacionista, né? Então, para mim, Vygotsky, Piaget e Vallon são as bases. E principalmente Vygotsky aí. É, elas não dialogam, não dialogam, têm perspectivas diferentes, né? E mas quando eu digo isso, não quer dizer que eu desvalide o behaviorismo, porque ele funciona. Ele funciona. Eu acho que todas as teorias, né, penso que todas as teorias, elas têm seus pós e contras. E vai daquilo, então, que você define enquanto a forma como você vê o mundo, compreende o mundo, a sua cosmovisão, né, de mundo. E isso vai influenciar nas teorias que você utiliza como base. Tá? Então, eu teço algumas críticas ali em relação ao comportamentalismo, nessa perspectiva que eu trouxe para vocês, para a gente pensar um pouquinho. Né? Espero ter contribuído aí um pouquinho para o que vocês entendem, né? Então, enquanto desenvolvimento e aprendizagem aí, tá? E aí, dúvidas? Alguma dúvida, dona Maria Rita? Tranquilo? Como que tá?